Jornada 2. Parte 5. Acho que é isso, coletamos o conteúdo do tesouro. Há mais alguma coisa que você queira levar? Sim. Se o senhor me permitir, preciso de alguns pequenos itens do meu quarto. Ela havia voltado ao discurso educado. Satoru pensou em responder, você pode ser mais casual, sabe? E respondeu. Eu acredito que você entende que deixaremos este lugar em breve. Alguém pode vir aqui e levar tudo no castelo, ou mesmo destruir tudo que estiver aqui. Neste momento, ele ainda não sabia o porquê as pessoas nesta cidade foram transformadas. Talvez houvesse algum tipo de praga que transformou as pessoas em mortos-vivos. Se fosse esse o caso, as pessoas que viessem para cá poderiam pensar que queimar tudo seria a melhor maneira de lidar com isso. Keno pensava nisso há muito tempo, mas ouvir Suzuki Satoru dizer isso a chocou um pouco. Você também não quer ser atacada pelos mortos-vivos? Então é possível que eles decidam que todos os mortos-vivos da cidade devem ser Assim que ele estava prestes a dizer destruídos, Suzuki Satoru de repente percebeu que seu fraseado era muito provocativo, e então ele mudou suas palavras. Devem ser eliminados. Essa seria a maneira normal de pensar, não? Afinal, para os vivos, isso eliminaria a ameaça dos mortos-vivos nesta cidade atacarem a raça deles. Eu entendi o que quer dizer. Portanto, já que decidiu sair, quero que esteja mentalmente preparada para isso. Afinal, hoje pode ser a última vez que você verá esta cidade. E já que há um limite de quantas coisas pode levar com você, precisa se certificar de que não se arrependa das escolhas que fez. Neste momento, eu não tenho certeza se as memórias dos mortos-vivos vão desaparecer, mas mesmo que isso aconteça, você deve ter em mente o fato de que você pode esquecer as coisas, e deve cuidar bem das coisas que deseja preservar. Contanto que você os preserve, digamos que se tornarão lembranças inesquecíveis. Suzuki Satoru tirou uma foto. Era uma foto comemorativa que havia sido tirada quando a grande tumba de Nazarick ainda era chamada de Tumba de Nazarick, em outras palavras, quando foi conquistada. O que ele tirou foi uma foto com todos os membros do grupo. Sim, nunca será esquecido. O que é isso? Esses são meus amigos. É uma foto que tiramos juntos. Suzuki Satoru não pôde deixar de sorrir quando ouviu a pergunta de Keno. Ah, sim, se tivermos tempo durante as nossas viagens, vou contar-lhe sobre as aventuras que tive com os meus amigos. Sim. Suzuki Satoru riu ao ouvi-la responder alegremente. Tudo bem. Então, recolha algumas coisas que você quer preservar como memórias, Keno. Infelizmente, seu corpo provavelmente não crescerá mais agora, já que se tornou uma morta-viva, a menos que você seja de um tipo especial que eu nunca vi antes. Portanto, você deve conseguir usar suas roupas por um longo tempo. Certo? Mas eu deveria me sentir feliz com isso? A juventude eterna não é o sonho de todas as mulheres. Eu ficaria feliz se eu pudesse crescer um pouco mais. É o que pensa. Seria ruim? Como homem, Suzuki Satoru não entendia direito. Mesmo assim, ela pode ter alguma resistência à ideia de parecer uma criança e nunca crescer. Tudo bem, então por que não começa escolhendo suas roupas? Tá, eu vou. Ainda assim, não acho que uma princesa tenha roupas adequadas para viajar. Quanto a mim, bem, obviamente não tenho nenhuma. Em Yggdrasil, era perfeitamente natural que as pessoas andassem por aí totalmente armadas e com armaduras, mas dado seu traje e os mortos-vivos que ele tinha visto na cidade, em outras palavras, roupas civis comuns, seu manto se destacava demais. Sendo esse o caso, ele precisaria se transformar em roupas que pudessem se misturar melhor em uma cidade comum, mas ele não tinha nenhuma roupa simples e comum. Mesmo se o fizesse, seria uma panóplia fraca com baixa capacidade de dados. Isso poderia ser perigoso quando ele entrar em combate. Em outras palavras, ele precisava de algo com defesa e resistência aceitáveis e que ainda não chamasse a atenção. Também precisava incluir Keno nessa conta, então seria necessário criar dois conjuntos. Depois de verificar os valores de HP de Keno com essência da vida, ele poderia dizer que eles estavam muito baixos. Ela pode até acabar sendo morta pelo dano inicial de uma magia de efeito diária. Eu realmente não quero lutar em batalhas que são grandes o suficiente para que ela possa se envolver. Infelizmente, Suzuki Satoru não era versado em magias de adivinhação, e mesmo que ele pudesse manter um certo nível de alerta com magia, ele não estava confiante de que ele poderia proteger contra 100% dos ataques furtivos inimigos. Provavelmente o caminho mais simples seria dar-lhe itens que suprissem isso. No entanto, e se ele lhe desse um item de alto nível e ela acabasse se tornando alvo ambulante, seria completamente o oposto do que ele desejava. Há muitas coisas que preciso pensar.
Talvez eu deva preparar 2 conjuntos de equipamento, um para quando nos aproximarmos de uma cidade e um para quando estivermos viajando. Não, se eu não estiver enganado, acho que tenho um manto de mudança rápida de panóplia. Esqueça, depois penso nisso. Vamos para o seu quarto, Keno. Tudo bem, mas, esse tipo de coisa, não, talvez eu devesse perguntar. Não entenda isso como ofensa, mas você é homem, não é, Satoru-san? Mas é claro. Não se preocupe, não vou te espiar. Eu estou claramente falando com a minha voz normal de Suzuki Satoru, porque você me fez uma pergunta estranha assim de repente. Há mulheres neste mundo com vozes assim? Isso é meio rude de dizer para um benfeitor, mas meu quarto sempre foi proibido para todos os homens, exceto meu pai, Grum, essa é a regra que foi estabelecida. Oh! Suzuki Satoru ficou um pouco surpreso. Ela poderia ser uma criança, mas ainda era a princesa de um país, e tais regras eram bem rígidas. Entendo. Bem, regra é regra. Eu vou esperar do lado de fora, então, você pode lidar com as coisas sozinha, certo, Keno? Ele pensou nos mortos-vivos em uniformes de empregada dentro do castelo. Deveria ter havido uma empregada para ajudar Keno com suas tarefas diárias. Isso não é um problema também, sim, como meu salvador, é natural que eu o convide para o meu quarto. Por favor, entre, ou prefere não entrar? Keno puxou o manto de Suzuki Satoru enquanto perguntava. Não quis passar essa impressão. O único motivo de sua recusa foi porque Keno dissera que nenhum estranho podia entrar. Na verdade, Suzuki Satoru não se importava em entrar ou ficar de fora. Ele usou Fly para chegar ao quarto de Keno e a seguiu para dentro para dar uma olhada. Era muito mais suntuoso do que o quarto de Suzuki Satoru, mas, por sua vez, era insignificante em comparação com o quarto de Momonga em Nazarick. Contudo, uma vez que ela abriu seu armário, ele viu uma grande quantidade de vestidos dentro. Isso certamente parecia um quarto de princesa. No entanto, suas cores e decorações eram muito mais simples que as de Yggdrasil, ou melhor, as roupas de Yggdrasil eram muito mais luxuosas. Keno vasculhou os vestidos, embora alguns já tivessem ficado descoloridos, e então ela virou a cabeça para trás na direção de Suzuki Satoru para fazer-lhe uma pergunta. Qual acha que é mais adequado? Uma vez ele havia ouvido que uma das perguntas mais difíceis do mundo seria quando uma mulher perguntasse: qual deles você prefere? Ele ponderou se ouviu isso de Toutime. Suzuki Satoru queria dizer: meu senso de estética é risível, por favor, não me pergunte. Mas ela perguntou porque confiava nele, então só restava dar uma resposta séria. Embora eu ache que todos eles combinem muito bem com você, levar todos será muito problemático. Por exemplo, se houver uma organização por trás daquela criatura morta-viva, eles poderão enviar um time de apoio, o que exporia sua presença. E já que vamos em uma jornada, eu não acho que alguém viajaria por aí com roupas como essa, ou viajaria. Então é assim que é, não é? Ele não conhecia as práticas comuns deste mundo, então tudo o que Suzuki Satoru poderia dizer era muito provável. Todavia, ele achava que não estava muito longe da verdade. Além disso, se quiser ficar discreta, você não pode sair por aí vestida como um membro da família real. Sim, Keno. Me desculpe, mas algo veio à minha mente agora. As pessoas nas outras cidades, ou talvez em outros países, conhecem seu rosto. Não tenho certeza. Talvez alguém possa ter uma noção de mim, eu acho. A realeza de outros países deve me conhecer. Eu lembro que houve uma troca de retratos uma vez. Compreendo, você deveria ter cuidado, se bem que já faz um bom tempo desde que você se tornou uma morta-viva. Nesse caso, não é provável que você encontre pessoas assim. Bem, é isso. Deixando de lado a questão de qual vestido usar, você deve ir recolher as lembranças que deseja manter. Se voltarmos aqui depois de vários anos e ninguém tiver esvaziado o lugar, podemos levar tudo aqui conosco. Por enquanto, basta escolher alguns vestidos que você mais gosta e vamos embora. Por mais que a oposição ficasse atenta, certamente eles não poderiam ficar de olho neste lugar por tantos anos. Keno demorou um pouco mais do que Suzuki Satoru esperava, para escolher 4 vestidos, e então começou a arrumar as coisas menores em seu quarto. Afinal, mover qualquer coisa deixaria vestígios e avisaria as pessoas especializadas sobre o fato de que algo foi removido. Ela decidiu mover tudo nas redondezas para encobrir essas marcas. Isso é tudo que você precisa. Nesse caso, vamos colocar seus pais e empregadas que preferir no quarto do esgoto. Dessa forma, eles podem passar despercebidos de qualquer um que venha a esta cidade. Tudo bem, esse deve ser o melhor caminho. Se souber de alguma outra maneira de evitar que pessoas de fora encontrem seu esconderijo, seguirei sua sugestão. Keno sacudiu a cabeça.
Então não havia nada para isso. Eles simplesmente teriam que se virar. Então, Satoru-san. Já que vamos sair, poderia me ajudar a cortar meu cabelo? E? A mudança de assunto foi tão surpreendente que Suzuki Satoru respondeu de maneira insossa. Desse jeito aqui, por favor, olha. Tendo lançado o fly, Keno flutuou para um lado do quarto e recuperou agilmente um livro de uma estante. Este é o terceiro livro das crônicas do Príncipe de Fênia. Neste livro, quando a princesa partiu em uma jornada, ela cortou seus longos cabelos. Keno parecia um pouco envergonhada, mas seus olhos estavam brilhando. Tudo bem, eu não me importo. Enquanto Suzuki Satoru estava desconcertando se seria bom cortar o cabelo por esse motivo, Keno chegou de frente com Suzuki Satoru e o ofereceu uma tesoura. Então, por favor, faça as honras. Eu nunca cortei o cabelo de alguém antes, então é melhor eu deixar isso claro, eu não estou confiante de fazer um bom corte. Talvez se eu tivesse um cortador de cabelo, eu poderia fazer um trabalho aceitável, mas antes disso, eu tenho algo que quero te contar. Suzuki Satoru aceitou a tesoura, pegou uma mecha do cabelo de Keno e cortou uma porção. O cabelo cortado caiu na mão de Suzuki Satoru, onde envelheceu e se degradou, como se centenas de anos tivessem passado, até que se transformou em uma nuvem de cinzas, desaparecendo como mortos-vivos faziam quando destruídos. Keno, vou lançar uma magia em você. Não resista, tudo bem. Tudo bem. Deve estar tudo bem. Ele devolveu a tesoura para ela, e enquanto ainda segurava a mecha do cabelo de Keno, ele lançou uma magia de ataque raio de energia negativa. A energia negativa danificava os vivos, porém curaria os mortos. Ao receber o ataque mágico, o cabelo de Keno, para ser preciso, a mecha na mão de Suzuki Satoru, recuperou seu comprimento original. Então é assim que as coisas são. No momento em que alguém se tornasse morto-vivo, a aparência era reajustada. Nesse caso, o que aconteceria quando as pessoas que estavam com membros faltando ou mutiladas se tornassem mortos-vivos? Essa pergunta passou por sua mente, mas ele não conseguia pensar em uma resposta e era inútil perder tempo com isso, então ele baniu o pensamento de sua mente. Keno, acho que cortar o cabelo é considerado um dano para você. Mesmo? Pelo menos ele poderia se poupar do trabalho de limpar o cabelo cortado quando terminasse. Então, mesmo se o corte ficar ruim, eu posso começar de novo e de novo, então, eu vou fazer um trabalho desleixado desta vez. Desleixado. Suzuki Satoru ignorou o grito de surpresa de Keno e lançou Essência da Vida, depois cortou o cabelo comprido de Keno na altura dos ombros. Está bem. O dano é mínimo, a ponto de você poder ignorá-lo. Foi só depois que ela sentiu como o cabelo estava atrás que ela conseguiu se acalmar. Satoru-san, quando você disse que ia fazer de forma desleixada, eu fiquei muito assustada. Depois de ouvir o tom de reprovação na voz de Keno, Suzuki Satoru pensou em algo como então eu deveria me desculpar, e começou a considerar seriamente o assunto. Nada de bom viria de arruinar seu relacionamento com sua futura companheira de viagem. Foi minha culpa, Keno. Não, está tudo bem, está tudo bem agora. Então por que estava tão ansiosa para me culpar? Suzuki Satoru quase não se conteve. Keno é apenas uma criança, será mesmo uma criança? Não me diga que ela é uma velhinha. Suzuki de repente começou a pensar sobre isso, mas no fim abandonou esse pensamento. De qualquer forma, ele aparou o resto do cabelo até o ombro. Então, ele usou um pente, a verdade a ser dita, ele não tinha confiança alguma no que tinha feito, para pentear o cabelo. Pronto. Ou melhor, acho que está pronto. Keno flutuou para a frente do espelho, mas estava coberto de poeira, ela não conseguia ver nada além de um borrão. Assim que estava prestes a limpar o espelho, sua mão parou no meio do caminho quando se lembrou da razão pela qual ela estava usando o fly. Então, ela se virou para Suzuki Satoru. Como eu fiquei? Ficou bom. Combina com você. Respondeu Suzuki Satoru. Jura? Isso me deixa muito feliz. Keno deu-lhe um sorriso encantador. Ela parecia estar de bom humor. Suzuki Satoru não sabia nada sobre o que era bonito e o que não era e sobre os penteados das mulheres e coisas do gênero. Mas parece que o que ele disse tinha sido precisamente eficiente. Já que é assim, vamos passar para o próximo passo.